Aqui Ana Inês Fachin, Movimento Nós o Povo e Bento Brasil. Agora são 20 horas e 22 minutos do dia 6 de março de 2023, em frente ao quartel do 6º BECOM em Bento Gonçalves. Patriota, é bem importante. A mídia nacional vem estampando nos últimos dias o nome da minha cidade, Bento Gonçalves, como palco de trabalho escravo. Bom, então vamos lá, vamos aos fatos. Vamos primeiro usar o termo correto. A denúncia é de trabalho análogo ao escravo e não escravo propriamente. Eu sei, nenhum dos dois é aceitável, mas não são a mesma coisa. Até o momento há a denúncia e as investigações estão sendo feitas por quem tem competência para isso e não faltam aqui na cidade órgãos jurídicos de segurança e de fiscalização com muita competência, em toda a região, aliás. Aqui a Justiça do Trabalho e o Ministério Público são extremamente eficazes, eles trabalham de sol a sol. E vale lembrar que a Junta de Conciliação e Julgamento foi trazida a Bento Gonçalves por iniciativa dos próprios empresários, o que passa bem longe do comum. E depois o imóvel passou a ser, então, a Justiça do Trabalho. Portanto, não cabe a mim aqui entrar no mérito da questão em si, seria uma leviandade, mas sim aguardar o relatório desses órgãos com competência para tal, né? Mas, como jornalista e moradora dessa cidade e com um pouco de leitura de fatos da história, é fácil perceber que o assunto assumiu um outro viés claramente politizado, com um outro propósito, a parte da questão da justiça trabalhista. Mas antes, para quem não conhece a Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, enfim, eu vou dizer algumas coisinhas que, digamos assim, não batem exatamente nessa história. Não bate muito bem. Posso estar enganada, né? Mas, enfim, vou te contar. Olha só. Bento Gonçalves é uma cidade pequena, são 120 mil habitantes. Garibaldi é menor ainda, são cerca de 50 mil. Ficam apenas 10 quilômetros uma da outra. Já Caxias do Sul fica um pouco mais longe, são 58 quilômetros e ela tem 600 mil habitantes, é mais complexa. São duas cidades, Bento Gonçalves e Garibaldi, bem pequenas, mas de um povo realmente muito trabalhador. São cidades limpinhas, gostosas, tem praticamente de tudo. Não é à toa que atraem tantas pessoas que, quando aqui vêm, querem ficar. O alojamento onde ficavam os 200 trabalhadores, ele está a menos de 300 metros do centro da cidade, que aliás também é pequenininho. Os moradores vizinhos do alojamento estavam acostumados a ver os trabalhadores esses uma vez por outra na frente, ou caminhando na rua, ou descansando entre uma jornada e outra, enfim. Há vários mercados próximos, tudo aqui realmente é mais caro, porque a cidade é valorizada. E pelo menos 4 supermercados em menos de 250 metros ali do alojamento. Bom, para começar, um alojamento com 200 homens, tá? E eram homens. O mais novo de 18, o mais velho de 57. Sinceramente, eu prefiro nem pensar como é um alojamento de 200 homens, mesmo em condições normais de temperatura e pressão. Eu duvido que alguma faxineira ouse imaginar. E a menos que seja no exército, onde suponho que haja uma certa disciplina, em qualquer outro lugar, 200 homens, ou mesmo 10, alojados juntos, é um cenário que eu prefiro não imaginar. Vamos deixar assim. Ali perto do alojamento, a menos de 100 metros, também estão todas as delegacias de polícia civil. Por isso que me soa estranho fugir de um alojamento que aparentemente estava aberto, ou se estavam ali obrigados a ficar dentro do alojamento. Afinal, quantos homens são necessários para confinar 200 homens num alojamento? Não é uma cadeia, entende? É um alojamento. Como é que tu faz para prender 200 homens num alojamento? Quantos homens tu precisa para prender 200 homens num alojamento? Eu não sei, eu não sei. Então, mais estranho é ir a Caxias a pé, 58 quilômetros, tendo que passar necessariamente na frente de todas as delegacias de polícia de Bento Gonçalves, onde com certeza teriam ajuda. Pois é, ir de Bento a Caxias a pé. Isso pode parecer normal para quem não conhece a logística e a topografia daqui, tá? Para começar, são montanhas. Ou tu está subindo ou tu está descendo. São 58 quilômetros assim. O que não falta são opções de transportes daqui a Caxias. Mesmo sem dinheiro,
É só parar num dos mais de 20, 30 postos de gasolina no trajeto, pegar carona com um caminhoneiro, porque é uma prática bem comum aqui. Os caminhoneiros são, aqui como em qualquer lugar, sempre dispostos a ajudar quem precisa. Então, por que esse esforço todo de ir até Caxias para fazer uma denúncia, que poderia ter sido feita em tantos lugares muito mais próximos? O Ministério Público aqui, a Justiça do Trabalho, as delegacias de polícia, a Justiça Federal, tudo isso tem em Bento e fica a cerca de menos de 1 quilômetro do tal alojamento. Tiveram que passar a pé, inclusive, em frente ao próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Por que ir até Caxias? Um humilde trabalhador que veio de tão longe, um homem simples. Será que ele imaginou que seria mais fácil encontrar o lugar certo para fazer a denúncia numa cidade complexa como Caxias, de 600 mil habitantes? Afinal, quem foi que o orientou? Quem orientou? Porque precisou ter uma orientação ali. Vale ressaltar que Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil. O sindicalismo da CUT tem ali um dos seus principais braços. Caxias do Sul tem 2 deputados do PT. E até um dos únicos 3 senadores gaúchos é caxiense e é do PT. Também vale ressaltar que Bento Gonçalves e Garibaldi, nas eleições de 2022, 77% dos votos foram para Bolsonaro. E Bento Gonçalves, inclusive, aconteceu o histórico Fora Fux, lembra? Foi um divisor de águas. Até então, os sinistros podiam ir a qualquer lugar que todo mundo temia, ninguém falava nada, ficava todo mundo quieto, assim, eles iam e tá, né? A partir do Fora Fux de Bento, uma cidade pequenininha lá do fim do mundo, do interior do Rio Grande do Sul, do Brasil, que cancelou 2 vezes em menos de 24 horas o presidente do STF. Depois disso, onde quer que vão, os sinistros no mundo inteiro passaram a ser vaiados, porque o povo perdeu o medo. Bento ficou famosa ali, né? É uma fama interessante. Então, quando foi dito que um dos carrascos dos trabalhadores vestia camiseta do Bolsonaro, bom, aí, né? Como a canhota mesma diz, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que citar essa suposta camisa? E as outras camisas não chamaram atenção? Ninguém com propaganda de nada? Não tinha uma propaganda de tênis, de loja, de calçado, de supermercado? Ninguém tinha uma camiseta com nada? Só essa chamou atenção? A gente já conhece o modo de politização de fatos. Para quem lê um pouco sobre o que aconteceu na Venezuela, como a indústria venezuelana foi destruída, vai ver realmente muita semelhança com o que está acontecendo aqui. Utilizar um episódio para destruir no mercado interno a reputação das 3 maiores empresas de um setor produtivo e impedi-las de atuar no mercado externo, como foi feito aqui, né? Estão impedidas de atuar no mercado externo e estão sendo destruídas no mercado interno. Foi exatamente assim que as empresas quebraram na Venezuela e foram vendidas a preço de banana. É método? Se não, vejamos, no momento exato em que ocorreu a denúncia de trabalho análogo ao escravo, ato contínuo, imediatamente contínuo, toda a robozada canhota já estava nas redes sociais, assim, a milhão, incansavelmente para condenar e destruir a imagem de 3 gigantes vinícolas brasileiras, sendo, pasme, 2 delas cooperativas de milhares de pequenos produtores rurais. Olha, eu vivi para ver a canhota tentar destruir 2 cooperativas de pequenos produtores rurais. Não era para valorizar a agroindústria familiar? Não era isso? Não? Não? Pois é. Vivi para ver. Aqui na Serra Gaúcha temos somente pequenos produtores rurais. As maiores propriedades, elas são assim em torno de 80 hectares. A média não passa de 20 hectares. Esses de 80 são meia dúzia. São famílias produzindo uva. Toda família trabalha no cultivo, no tratamento, no plantio, na colheita e no transporte da uva para suas cooperativas, que foram criadas justamente porque são pequenos produtores e juntos eles se tornam um grande. Só na cooperativa Aurora, são mais de 1.500 famílias de pequenos produtores rurais. Junto aos trabalhadores, esses contratados, estavam
todos os membros das famílias ali colhendo a uva. E ainda estão. A uva é uma fruta super delicada. Ela tem dia e hora certa para ser colhida. Senão, ela não vai ter as condições ideais necessárias aos vinhos que aqui são produzidos e são premiados no mundo inteiro. É uma coisa muito delicada. O vinho brasileiro é um vinho de excelência, assim como os nossos espumantes, que nós antigamente chamávamos de champanhes. Muita gente ainda chama. Há um zelo com a planta, com a fruta. É o olho do dono, que esse sim, com a sua família, ele trabalha de sol a sol. Mas ele é o dono, é diferente do empregado que tem direitos, sim, e todos aqui entendem que devem ser respeitados. A época da colheita, portanto, a safra, é um período que precisa ainda mais de mão de obra. E há uma disputa por trabalhadores nas pequenas propriedades, que são uma ao lado da outra. Causa assim estranheza para mim um trabalho análogo ao escravo quando há tanta disputa por mão de obra. A necessidade é muito maior do que de 200 trabalhadores. E mais, pensa, é pular uma taipa e tu tá na propriedade do vizinho e dizer, olha, eu trabalho para ti em vez de trabalhar para ele por um pouco a mais. E tu ganha mais, porque o vizinho está desesperado por mão de obra também. Não bastam 200 trabalhadores, entendeu? E mais, até onde eu sei, esses trabalhadores não trabalhavam só para o setor vinícola. Como trabalhavam também para, se não me engano, para abatedouros de frangos aqui. Aliás, tem um deles que é da JBS aqui. Lembram desse nome? Pois é. Até na Brigada Militar, se eu não me engano, eles prestaram serviços de jardinagem. Então, por que a mira no produtor vinícola, hein? Não é estranho, né? Então, o que aconteceu de fato eu não sei, tá? Não sei. Quem sabe é quem está fazendo a investigação. Mas eu agora não sei por que me lembrei do Capitólio, daquela armação de infiltrados da canhota nas invasões de Brasília no 8 de janeiro, sabe? Me lembrei deles, não tu não? Pois é, eu me lembrei. Mas o que eu posso dizer é que as milhares de famílias, de pequenos produtores rurais, de uva, aqui de Bento, de Garibaldi, jamais foram escravistas. São famílias descendentes de italianos que saíram da Itália pobres e vieram para cá com uma mão na frente e outra atrás e construíram isso aqui do nada, com muito sacrifício, muito trabalho e vieram em busca do quê? Liberdade. Muito menos nas suas cooperativas e empresas vinícolas se pensa em escravismo. Aqui ninguém pensa em escravismo, pelo amor de Deus. Se existiu, foi uma coisa assim que, sei lá de onde pode ter saído. Aqui se trabalha muito, todo mundo trabalha muito, se faz com capricho. Vinhos que estão entre os melhores do mundo. Então, patriota, olha só, eu acho que eu não preciso desenhar, né? Eu tenho certeza de que tu entendeste tudo muito bem. Isso que está acontecendo aqui com produtores vinícolas, genuinamente brasileiros, amanhã, por um outro motivo qualquer, vai estar acontecendo com outro setor, quem sabe o moveleiro, calçadista, metal mecânico, alimentício, vestuário, quem vai ser o próximo da fila. Eu tenho certeza de que tu está entendendo onde isso quer chegar. Mas tem uma coisa que o nosso sempre presidente falou. Ah, se vocês soubessem a força que vocês têm. Lembra? Então, olha só. Agora são as famílias de pequenos produtores de uva brasileiros que estão sendo massacradas com uma coisa que eles não fizeram e precisam da nossa força. Vamos fazer o que o nosso presidente disse para fazer e mostrar essa força. Se houve ou não exploração de trabalhadores, cabe à justiça decidir e agir. Com certeza não foram essas famílias organizadas nas suas cooperativas que fizeram isso. Não vamos deixar que destruam o que essas famílias levaram mais de um século de muito trabalho e sacrifício para construir. Agora, eu vou te pedir uma coisa. Vai até o mercado, compra um vinho das nossas vinícolas brasileiras, qualquer um, mas especialmente se for da Cooperativa Aurora, da Cooperativa Garibaldi ou da Salton. Todos muito bons, não tem erro. Se tu não toma vinho, compre e presenteie um amigo. Nós somos a maioria e nós vamos nos proteger dessa canhota destrutiva, cheia de narrativas e métodos que nós já conhecemos. Alô, ô canhota de Nárnia que está me ouvindo aqui, ó. Nós não vamos desistir do Brasil, tá ok? Relaxa e goza.